Oi, gente! Bem-vindos a 2019. Olha, aqui é praticamente o quê? Um túnel do tempo, não é? Pra gente invadir a cabecinha da banca da Federal. Então vamos lá? Né? Nós já invadimos 2 anos. Primeira questão. Leia atentamente todas as alternativas e marque aquela em que as palavras destacadas nos exemplos são homônimas, perfeitas, homógrafas e parônimas. Olha só, questãozinha pura gramática, adoro. Questão pura de gramática, gente, objetiva. Quem aí acha que gramática eu não preciso estudar porque é só interpretação, isso é coisa de Enem, tá bom? Vestibular você precisa sim. Isso aqui é assunto lá do início do primeiro ano, homônimos e parônimos, é a parte da semântica. E olha só, o que a gente pode entender sobre homônimos e parônimos? Nós temos homônimos, vamos pensar nos nossos hibridismos, para nós entendermos, gente. Depois fica tão fácil, essa questão deu uma pirada no povo da época. Homônimo, nimo é nome e homo quer dizer igual, quer dizer o mesmo. Então, homônimo é o mesmo nome. E parônimo, nomes parecidos, olha a diferença. Só que tem uma coisa, não é o mesmo nome sempre, manga e manga. O enunciado já diz tudo. Que nós temos palavras homônimas perfeitas, homógrafas e tem as homófonas ainda. Mas, agora que você já sabe, presta atenção. Homônimos, homógrafos. Se você já sabe que homo quer dizer o mesmo, vamos ver logo os homófonos. Presta atenção. Se você já sabe que homo quer dizer o mesmo, quer dizer igual, o que são palavras homônimas homófonas? Fonas. Pô, fonas vem de fone, fono, som. Então, os homófonos, mesmo som. Som é parecido, o som não é parecido, o som é idêntico. Homônimos homófonos, sons iguais. Homônimos homógrafos, grafo, grafia, escrita, a mesma escrita. Então, homófono, mesmo som, escrita diferente. Homógrafo, mesma escrita e som diferente. E os homônimos perfeitos? É tudo igual, som e escrita. Então vamos ver isso aqui na prática? Olha só. Eu como tomates todos os dias. Vivo como se não houvesse amanhã. Mudou alguma coisa? Eu como tomate, vivo como. O som é idêntico. E a escrita? Idêntica. Se os dois são idênticos, ó, eu tenho aqui, esses dois são homônimos, palavras homônimas perfeitas. Ó, palavras homônimas perfeitas. Ai, ai. Agora vamos ver aqui embaixo. Vou botar homônimos no plural, no masculino. Aqui embaixo você pode achar que é a mesma coisa, mas eu vou ler para você. O molho está saboroso. Eu molho as roupas com água de chuva. Vocês observaram que o de cima é idêntico, mas esse molho, um é fechado e o outro molho é aberto? Se você trocar, fica até esquisito. Eu molho as roupas. O molho está saboroso? Não. O molho está saboroso é substantivo. Eu molho as roupas é verbo. Tá vendo? Um é aberto, outro é fechado. Mas a escrita é igual. Então, se a escrita é igual, eu tenho um homônimo homógrafo. Tá vendo?
O desabamento do prédio é iminente. Trata-se de um eminente pesquisador. Se vocês observarem, é muito parecido. Mas a escrita é a visão, né, gente? A escrita é o visual. A escrita é diferente, eminente e iminente, e a pronúncia é diferente. Eminente e iminente. É claro que um você fala e você fala i. É só parecido. Parônimos. Peraí, já descobrimos? Ué, que questão fácil quando você sabe, né? Porque na época deu uma pirada. Ó, só que, rapidamente, na letra B, retificar e ratificar, escrita e som, são parecidos, parônimos. Eu não cedo a pressões, ainda é cedo. Caraca, idêntico, tudo idêntico, a escrita e o som, homônimo perfeito. O governo aumentou os preços, eu governo. Esse negócio do homógrafo é sempre aberto e fechado, já observaram? Governo, governo, homônimo homógrafo. Ali, ó, mesma escrita. Sempre óleo, seu olho. Óleo e olho, não vão confundir. Ah, professor, e por que olho e óleo não são parônimos, se eles são parecidos? Eles são parecidos na pronúncia, mas olha a escrita, gente. A escrita é idêntica. A escrita é idêntica, não é? Parônimo é só parecido, ó, ratificar e retificar. Nada é igual. Os homônimos são iguais, não é? Então, olho e óleo são homógrafos, tráfego e tráfico. Olha só, super parônimo. Caminho, eu caminho para a escola, o caminho para a escola. Idêntico, não é? É tão idêntico que o pessoal de fora, né, o pessoal do inglês, por exemplo, deve ficar doido, porque é a mesma palavra com dois sentidos. Homônimo perfeito. Quer que eu leve a salada? A salada está leve. São dois sentidos para a mesma palavra. Homônimos perfeitos. Quem é o dirigente máximo? Quem é o mais diligente? Isso aqui é até legal, eu nem sei o que significa isso. Então vai para o dicionário, vai para o Google. Dirigente, diligente. É parecido, é parônimo. A colher é para a sopa e eles vão colher. Observem que colher e colher escreve de maneira idêntica, mas eu pronuncio diferente. Homônimos, homógrafos. Vocês querem brincar aqui comigo? Dá pause, responde tudo e depois o gabarito sou eu. A corte está em festa. O corte, a corte, o corte. Tá vendo? Homônimo, homógrafo. Eu rio sempre que ouço aquela piada. Tem gente que acha que esse rio não existe. A cidade é cortada por um rio. Rio, duas palavras idênticas, homônimos perfeitos. E o rapaz é um cavalheiro. O cavaleiro venceu a prova. É muito parônimo, né, gente? Porque um com L, outra com LH, a pronúncia é diferente. É igual, sabe o quê? Absolver e absorver. É muito parônimo, não é? É muito parônimo. Tem gente que fala assim, o juiz absolveu. Não, o juiz absorveu. Gente, o juiz absorveu o réu. Ele sugou o réu. Não, ele não absorveu. O juiz não absorveu. Não, o juiz, ele absolveu, que é inocentou, tá bom? Isso é parônimo. Então vamos lá, vamos ver. Qual é a resposta certa? Claro que é a letra A. Provamos aqui, né, gente, que é a letra A. Então, gente, olha essa segunda questão. Essa questão não é uma questão que você precise de literatura, não é uma questão que você precisa conhecer a gramática, os termos gramaticais. Sabe o que você precisa? De vocabulário. Olha o que a Federal está te cobrando, de você ter conhecimento vocabular da sua própria língua.
e ter um senso de contexto. Vocês querem ver? Olha essa questão. Nós temos aqui um trechinho da obra cobrada na época, O Homem de Barlovento, e pede o seguinte: marque a alternativa que apresenta palavras que podem, respectivamente, substituir aquelas destacadas no texto sem prejuízo de sentido. Só isso. Qual é o significado da palavra? E aí você diz, e eles podem cobrar isso? Podem, sabe por quê? Porque isso é sinônimo. E lá no edital tem homônimo, parônimo, sinônimo, antônimo. Você que lute, você que aumente o seu vocabulário. Então, olha o que diz aqui. Em meio ao burburinho, o que é burburinho? Em meio à algazarra, à quietude, em meio ao bulício, ao silêncio, à gritaria. Tem uns aqui que a gente pode tirar, né? Pô, burburinho quer dizer silêncio? Quer dizer quietude? A jovem e bonita repórter atravessou o grande salão e se aproximou do local onde estava o centro das atenções. Sentado atrás da mesa, o jovem procurador do Ministério Público Federal e agora aspirante a escritor. Então eu posso também pegar as palavras que eu sei. Aspirante a escritor. O que quer dizer aspirante? Quem aspira, quem deseja, quem quer muito. Aspirante a escritor é um inspirador, ele é pretendente, não é? Ele é insuflador, ele é influenciador, que nessa noite estava lançando o seu primeiro livro. Ele estava lançando o livro, ele estava atirando o livro, enviando o livro, promovendo o livro ou recendendo o livro. E aí você fala, que questão é essa, Jesus? Você está na dúvida de burburinho. Vamos lá. Olha aqui, olha a resposta. Olha a resposta. Vamos pensar. Nós temos aqui burburinho, nós temos aspirante e nós temos qual lançando. Cara, letra C, quem aí sabe o que é, saberia o que é bulício? Meu Deus do céu, vamos colocar isso na redação, né? Bulício é burburinho, né? Após o burburinho, após o bulício. Aí você não tem ideia do que seja burburinho. Você vai para o aspirante, você está na dúvida, agora onde eu bateria o martelo, não é? Porque aqui não tem o que eu explicar para vocês, não tem o que eu explicar. Ou você sabe o significado ou você não sabe. Mas eu posso te mostrar uma estratégia. A estratégia não é chutar no início. A estratégia é ver se você sabe pelo menos alguma. Quer ver? Nessa noite ele estava lançando o seu primeiro livro. O que quer dizer quando a pessoa diz lançar um livro? Quer dizer que ela estava tirando? Lançar um livro é enviar? Lançar um livro é promover? É. Lançar um livro é promover. Olha aqui. Lançar o livro é recender? Aí beleza, fala, poxa professora, mas tem dois promovendo. Tem dois promovendo. Mas pelo contexto, a jovem e bonita repórter, nós temos aqui na primeira, bulício ou silêncio? Burburinho significa silêncio, aí você fala não, né? Aspirante é alguém que insufla o outro, e aí, pelo corte dessas duas, olha aqui, eu já sei que não vai ser esse promovendo. Então, teria uma possibilidade de você acertar a letra C, criando estratégias de sinônimos. Terceira questão, questão de literatura, mas bem, você sabe ou não sabe? Quer ver? Nós temos aqui, né, uma citação de Alfredo Bose, a propósito dos primórdios da literatura brasileira. Ele diz o quê? Que os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instauração do processo, e ele diz, você lê, vamos ver a estratégia, você leu, você está aqui, né, são exemplos de textos de informação
de que o autor fala acima. Aí você lê para ver se tem alguma informação ali que possa te ajudar, mas eu vou dizer o que pode te ajudar. Gente, preste atenção. Pistas no enunciado são exemplos de textos de informação. Lá em 2018, eu disse a vocês, não é? Eu citei algumas escolas literárias. Eu falei assim rapidamente sobre o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Não é verdade? Eu falei para vocês um pouco a respeito do quinhentismo. E quinhentismo era chamado de literatura de informação. Então, o que eu vou fazer? Peraí, Alfredo Bose até me ajudou, mas eu sei quinhentismo. Eu me lembro desse negócio de literatura de informação. Isso é coisa de quinhentismo. Literatura de informação e a jesuítica. E aí eu vou olhar aqui, ó. São exemplos de textos de informação, quer ver? Eu tenho a carta de Pero Vaz de Caminha, foi o início da nossa literatura, não é? A carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui, e ele fez uma carta gigante retratando tudo que ele via por aqui ao rei de Portugal. É super, Pero Vaz de Caminha é muito quinhentismo, mas Padre Antônio Vieira, com seu sermão da 60ª, é barroco. Padre Antônio Vieira, um padre revolucionário, que foi até exilado porque incomodava o governo, entendeu? O rei, é barroco. Então, já eliminamos. Ah, professora, mas ali não está falando de barroco nem de quinhentismo, mas você sabe que literatura de informação é coisa de quinhentismo. Diário de navegação de Pero Lopes de Souza. Aí você fala, peraí, diário de navegação, pô, ele está fazendo um diário retratando tudo que ele está vendo, está acontecendo, é literatura de informação. E Pero Lopes de Souza era do quinhentismo. Canção, pronto, aqui já lascou tudo. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito romantismo. Gonçalves Dias, entendeu? Foi o principal autor da primeira geração do romantismo, né? A geração que falava de natureza, geração que falava amor à pátria, nacionalismo. E Raul Pompeia nada a ver também aqui, ó. Realismo, naturalismo. Carta de Pero Vaz de Caminha. Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão. Os índios de... Não. Ih, já era aqui, ó. Tá vendo esse Santa Rita Durão, gente? Esse Santa Rita Durão, Caramuru, ele é do arcadismo. Já tirei. Diálogo sobre a conversão do gentil, do padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele era do quinhentismo. Mas, de novo, Padre Antônio Vieira, eu já sei que Padre Antônio Vieira é do barroco, guardem isso. E até Gonçalves Dias de novo, olha só, gente. Diálogo sobre a conversão do gentil, Padre Manuel da Nóbrega, ó, Carta de Pero Vaz de Caminha, Diário de navegação de... Será que é essa letra E? Será? Vamos ver agora? Letra E, claro. Fui mostrando a vocês como é óbvio. Se você conhece um pouco dos autores e das obras, tá vendo? Das escolas literárias. Ó, leia o trecho abaixo extraído da obra O Mulato, uma obra maravilhosa cobrada na época. Maravilhosa sim, é triste, sabe? É triste. O Mulato, ó. Já vê o amigo que não é por mim, que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. Vamos lá logo na questão? Vamos logo à questão para ver o que ele quer. Essa questão aqui é o que eu digo a vocês. Tem um texto gigante, olha o tamanho do texto. Olha o que a questão quer. Vamos perder tempo lendo? Não, é melhor chegar em casa e ler o livro depois. Porque a questão é totalmente voltada à gramática. É totalmente voltada à gramática. Então, às vezes, só os trechos aqui já vão satisfazer. Ou depois eu vou lá
caço as linhas, as palavras, destaco e vou analisar aquela frase, aquele período, aquela oração. Mas vamos lá. Em relação à frase, já diz até a frase aqui. Tá vendo? Eu não preciso nem ir lá. Em relação à frase, uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma até aí limpa e clara. É correto afirmar que, olha, gente, muita sintaxe aqui, muita, adoro, do período simples e composto, muita. Vamos lá. Em limpa e clara, e é uma conjunção coordenativa aditiva. Olha, o e, na maioria das vezes, o e é uma conjunção aditiva. Quando soma só ideias. Chance grande de ser essa aí. Já vou marcar logo desesperado? Vou ler o resto. As palavras limpa e clara são complementos do verbo formar. Vou lá no meu verbo formar, faço isso, ó, vou destacar esse verbo. Limpa e clara são... Esse aqui já é 90% de chance de não ser, mas a gente vai confirmar. Por quê? Já vou dizer. Limpa e clara são adjetivos. Adjetivo não é objeto. Não é complemento. Complemento é a mesma coisa que objeto. Adjetivo, ele pode ser predicativo do sujeito, predicativo do objeto ou adjunto adnominal. Então, aí eu já vou com o pé atrás. Quer ver? Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se. Formava-se o quê? Limpa e clara? Formava-se o quê? Limpa e clara? Não. O que era limpa e clara? A alma. Vê se não é, gente. Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se na sua alma. A alma limpa e clara. Peguem e risquem a prova inteira de português de vocês. Façam setas. Aqui, né, aqui já lascou. Morfologicamente, nossa, aluno meu sabe, eu fico enchendo o saco o ano inteiro. Morfologicamente, sintaticamente, morfologia é uma coisa, sintaxe é outra. Só pra gente não passar em branco. Morfologia é classe gramatical. Morfologia é substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo. Como eu disse, os adjetivos, que está no mundo da morfologia, eles possuem funções sintáticas. Então, às vezes, um adjetivo, morfologicamente, sintaticamente, ele é adjunto adnominal. Um adjetivo, morfologicamente, sintaticamente, é um predicativo do sujeito, né? E não é impossível de aprender, não. Dá. Morfologicamente, nascente é uma palavra primitiva. É uma palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? Que vem primeiro. Por exemplo, eu tenho lápis, é primitiva. Lapiseira é derivada. Casa é primitiva. Casinha, casebre, casarão são derivadas de casa. E aí, gente, nascente é primitiva? Nascente, e aí você fala, pô, parece que nascente vem de nascer. Então, é só você ver, vem de alguma coisa? Aí você fica, vem de alguma coisa? Vem. Então, será que ela é primitiva? Ó, é complemento do verbo formar? Na sua alma é objeto direto? E aí, na sua alma realmente está ligado a verbo. Ó, está ligado ao verbo. Já vou dizer para vocês. Objeto é termo ligado ao verbo? Sim. Sempre? Sim. Ah, então é essa. Só existe isso ligado a verbo? Não. Depende da pergunta. Vocês se lembram da prova lá de 2018?
O homem confia. Confia em quem? Pergunta de objeto é que e quem. O que? Quem? Em que? Em quem? Para quê? Para quem? De quê? De quem? Olha a pergunta que eu faço ao verbo. Uma nascente má vontade contra os outros homens formava-se em que? Na sua alma? Não. Formava-se onde? A má vontade contra os homens formava-se onde? Onde? Em que lugar? Formava-se onde? Formava-se em que lugar? Olha aqui a resposta, vê se não é. Ah, ela se formava onde? Ela se formava em que lugar? Na alma. E lugar nunca é objeto. Gravem isso, coloquem em áudio e fiquem ouvindo. Olha aqui, ó. Lugar nunca é objeto, lugar nunca é complemento, tá? Lugar é adjunto adverbial de lugar. Então, onde nunca é pergunta de objeto. Nunca. Uma nascente é o sujeito da frase? Foi mal elaborado isso aqui, né? Porque não existe sujeito da frase. Aí já está errado. Sujeito da oração. Mas vamos lá. Uma nascente. Também sujeito, você vai olhar para o verbo e fazer a pergunta. Vai perguntar quem? Formava-se. Quem é que formava? Quem é? O que se formava? Ah, se formava uma nascente. Se formava uma nascente? Era uma nascente, uma água caindo lá da pedra? Não. Na verdade, o que se formava era uma nascente má vontade contra os outros homens. Olha aqui, gente. Isso aqui tudo é o sujeito da oração. E vou dizer mais, nem nascente, nem núcleo é. Porque nascente aí é um adjetivo. Uma nascente má vontade. Uma nascente má vontade. Olha aqui, vê se não é. O que se formava? Uma vontade. A vontade é o núcleo. Então, quer ver? Se a tia tá certa? Claro! Nós vimos erros na letra B, C, D e E. Em limpa e clara, E é uma conjunção coordenativa aditiva. O E é muito facinho. O E só serve para somar, não é? Gosto de estudar e de namorar. Tá vendo? Tá somando ideias. Vamos para a quinta questão. A quinta questão é ótima porque a gente já falou sobre esse livro. Acontece isso na Federal, né? Tanto em 2018 quanto em 2019, o livro Inocência estava no vestibular. Então, ó, nós temos aí um texto, e vamos ver o que a Federal está perguntando sobre a obra Inocência. Vamos ver se aqui em 2019 era preciso que você tivesse lido a prova, a obra. Baseado na obra Inocência, assinale a alternativa incorreta. Observe, incorreta. A frase do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do seu olhar sereno. Do olhar sereno. Demonstra o caráter idealizador das obras do romantismo? Se você assistiu a correção de 2018, né, que eu falei lá eu falei um pouquinho sobre o romantismo, você sabe que sim, né? Inocência é do romantismo. É do romantismo, é um clássico do romantismo. É um romance regionalista. Ó, demonstra o caráter idealizador. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra ideal, idealização, que é o quê? Ah, mas o ideal não é realista, o ideal não é verdade. Claro que não. Ideal é próximo à perfeição. Isso é romantismo. E ali nós vimos, né, como Inocência era idealizada. Então tá certo, mas a gente quer o errado, né?
O local onde se dá a trama é o interior de Minas Gerais. A letra A, né? A letra A, o seu conhecimento de romantismo e a leitura do texto anterior, você consegue. Na letra A você consegue. Agora, aqui, interior de Minas Gerais, é assim, meu Deus. Eu sei um pouco da obra Inocência, mas eu não lembro esse fato. O local onde se dá a trama, interior de Minas Gerais, revela a vertente regionalista. E você se lembra que ele é regionalista, e ele é regionalista, porque fala realmente de interior, né? Não fala sobre o Rio de Janeiro. Falar sobre o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, então era um romance urbano. Todo o resto era regionalista. Tem o indianista também, mas aí era no meio da selva, tá? Do mato. Regionalista era cidadezinha pequena. Será que foi no interior de Minas Gerais? Não sei, vamos ver o resto. A descrição grotesca do sertão, das paisagens, costumes e comportamentos típicos de determinadas regiões do Brasil aproxima a obra do realismo. Eles descreviam os locais tal qual eram, né? O local, tá vendo? Eles idealizavam as pessoas, mas eles falavam tudinho sobre o local. E descrever assim, é realismo. O narrador denuncia a visão preconceituosa e machista dos sertanejos com relação às mulheres. Eu já falei isso para vocês, né? Sobre isso aqui, não é? O pai prometeu a menina por um cara grosso, um cara rude, ou não sei o quê, e daí, se ela não quer? Interessa. Ela é mulher, ela é filha, e agora vai ser esposa e ponto. O amor vivido por Inocência e Cirino, puro e sincero, fofo, opõe-se ao arranjo de interesses que não levam em conta o que sentem os futuros cônjuges. Claro que não leva em conta. Claro que não. Olha aqui. Aqui, como eu disse, você assim, né? O que você faz? Você leu a obra, beleza. Você não leu, você vai para o texto e começa a ver se tem alguma pista, tá, gente? É isso, que aqui o objetivo é ensinar as estratégias. Olha onde está o erro. Está bem aqui no interior de Minas Gerais. Letra B, o local onde se dá a trama. Ele é regionalista? É um romance regionalista. Mas não foi no interior de Minas Gerais. Olha que detalhe. Foi no interior do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Leia as frases retiradas do texto e marque a alternativa correta. Sexta questão. Vamos lá. No trecho, ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada, camisinha de crivo que vestia... Gente, eles pegaram a obra Inocência e retiraram lá daquele trecho, mas essa questão é pura gramática. É pura gramática. Olha só, tem aqui, lá. Vocês estão percebendo aí que esse é o termo destacado? O termo destacado é o verbo descer. Ó, descerá. Descera. O que quer saber? Não é descerá, não, é descera. Descerá teria acento e era futuro. Descera. O verbo descer está na terceira pessoa do pretérito imperfeito. Aí pirou, meu Deus do céu, o que é isso? Um nada, realmente ele descera. É terceira pessoa? É. Parou. Antes de pirar com questão de tempo verbal, para, respira e se concentra. Espera aí. Ao erguer a cabeça, descera um nada. Descera é o pretérito mais estranho, mas é aquele que de tão estranho você não pode esquecer, tá? Eu tenho dois tipos muito usados, o pretérito perfeito e o imperfeito. O pretérito perfeito é um passado pontual, olha o nome, pontual. É um passado que ocorreu e acabou.
assim. Ele desceu a escadaria, uma vez só. Eu desci algum lugar, uma vez só, pretérito perfeito. Como é o imperfeito? Eu descia sempre. Ele descia sempre. É o imperfeito. É um passado constante. Aquele é o mais que perfeito. É uma ação antes de outra ação. Aqui, a desinência, o pedacinho que você vai guardar, é urá. É urá. É quase ninguém usa. Então você vai guardar. Nossa, que coisa estranha. É o pretérito mais que perfeito. Falara, comera, descera, saíra. Tá vendo? Pretérito mais que perfeito. 2. No trecho, febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal, disfarçada surpresa, as feições de inocência. A palavra em destaque é um advérbio. Olha só. Febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal. Esse mal é um advérbio. Nós sabemos que mal com L é o oposto de bem, não é? Como você está? Bem. Como você está? Mal. Mal é um advérbio de modo? Sim. Sim. Aí você fala, então tá certo. Mas cuidado, mal também pode ser um substantivo. Mal também pode ser um substantivo. Por exemplo, ele me faz muito mal. O mal está entre nós. Qual é a coisa que está entre nós? O mal. E coisa é substantivo. 3. Em levantara a doente os olhos e os cravara em Cirino, os dois termos grifados exercem a mesma função. Nossa, nas minhas aulas tem muito isso. Eu coloco isso e isso, possui a mesma função sintática, porque eu sei que a federal gosta de cobrar isso. Possui a mesma função sintática? Vocês observaram que é os olhos e os. Ó, um é os olhos e os. Você fala, peraí, como é que eu vou saber por onde eu começo? Pelo verbo. Pelo verbo. O verbo é levantara, tá? Levantar a doente os olhos. Levantar a o quê? A doente. Não. Observem que aqui, ó, o sujeito está invertido. Quem que levantar os olhos? O sujeito, a doente, levantara. Levantara o quê? Olha aqui, gente. Levantara. Levantara o quê? Olhei para o verbo, fiz a pergunta o quê? Quando você olha para o verbo e pergunta o quê depois, só te leva para um lugar, para um objeto direto. Levantar o quê? Os olhos. E já é outra oração. Já é outra oração. Os cravara. Cravara é outro verbo. E os cravara. Vamos botar aqui de novo? Cravara. E cravara. Preste atenção. A doente levantara o quê? Os olhos. E cravara. Cravara o quê? O objeto direto. Qual é a resposta? Olha aqui. Levantara os olhos e cravara eles. Esse os é um pronome oblíquo que substitui os olhos. Vê se não é. Ela levantou os olhos e cravou os olhos em Cirino. Mais ou menos isso, ó. Isso. Tá vendo? É isso. Ela levantou os olhos e cravou os olhos. Então, os dois são objetos diretos. Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira. Olha aqui. Que vem curar-te de vez. O termo destacado exerce a função de objeto indireto. Pronto, questão de objeto é questão de verbo.
Vou atrás do verbo. Está aqui o doutor. Disse. Disse. Aí você vai. Quem diz, diz algo a alguém. Se é indireto, eu tenho que ver a alguém. Está aqui o doutor. Disse-lhe Pereira. Quem praticou a ação de dizer? Pereira. Pereira disse para quem? Pereira disse que o doutor estava ali a quem? Disse a alguém. Olha o alguém aqui. O lhe, gente, vai ter sempre uma preposição ali dentro. Guardem isso. O lhe sempre tem uma preposição envolvida. Na frase, do seu rosto irradiava. E olha quem aparece, adjuntos adnominais. Falamos isso, sabe aonde? Lá em 2018. Lá em 2018. Adjunto adnominal, já vou dizer a vocês. Não é? Eu disse lá a dica da posse. Tudo que indica posse. Então, vou dar outra dica de adjunto adnominal. Eu tenho aqui, isso aqui é um substantivo. O ser principal, o núcleo, o líder da galera. E eu tenho 4 classes que circulam esse substantivo. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Esses 4 coleguinhas do substantivo, sintaticamente, são adjuntos adnominais. Quais são mesmo, professora? Substantivo, não. Substantivo é o núcleo, o líder da galera. Os coleguinhas aqui são artigo, adjetivo, pronome e numeral. Ó, lembrando que adjetivo pode ser adjunto adnominal, mas também predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito é ele não estar grudado, porque se ele estiver grudado é adjunto adnominal. Predicativo do sujeito tem que ter um verbo aqui no meio, tá? Por exemplo, a bolsa azul caiu. Azul é adjunto adnominal de bolsa, mas a bolsa é azul, esse azul é predicativo do sujeito. Então vamos ver? Vamos ver aqui. Do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade. As expressões grifadas têm a função de adjuntos adnominais. Olha a seta. Sintaxe é riscar, é fazer isso aqui. Sintaxe é ver a quem está se referindo. Adjunto adnominal é termo ligado a nome. Então, se o termo estiver ligado a verbo, a primeira coisa que você faz já é eliminar. Irradiava singela expressão. Esse singela, o que era singela? Ah, singela era a expressão. Expressão é nome. Expressão é substantivo, pode ser? De encantadora ingenuidade. O que era encantadora? Ingenuidade, que também é nome, que também é substantivo. E tá grudadinho. Olha só, não é predicativo do sujeito. E singela expressão, encantadora ingenuidade. Então, nós temos aqui somente 1 e 4 estão corretas. Cuidado com a palavra somente. Porque às vezes assim, ó, 1 e 4 estão corretas, aí você olha assim e você fala, sim, mas é só, né? São só 1 e 4? Ah, não, é 1, 4 e 5. Então, cuidado. Só que a gente já viu logo, né? Ali, descera, olha aqui, descera é mais que perfeito. Nós já vimos isso aqui. E aí, gente, uma questão dessa de você tem que pensar, não dá para eliminar, você vai eliminando assim, ó. Somente 1 e 4 estão corretas? Pô, a 1 eu tenho certeza que está errada. Somente 2 e 4 estão erradas, não é? Somente 3 e 4 estão erradas. O que eu... Somente a 1 está errada. Somente a 1 está errada. Então, a 1, eu já vi que esse descera não é um imperfeito. Tá vendo? Agora, nós vimos que aquele mal, então, é um advérbio. Tem a possibilidade de ser advérbio e substantivo. Ali é um advérbio. 3, os olhos e os é objeto direto. Lhe é objeto indireto. E singela e encantadora são adjuntos adnominais. Então, só a 1 está errada. Aí você tem que riscar mesmo. Por quê? Porque é uma questão que pode te confundir. Então, você vai riscando a sua prova inteira. Mas é possível? É possível.
Questão 7. Leia o texto a seguir e responda as questões 7 e 8. 7 e 8. Eu tenho aqui a biografia de Raquel de Queiroz, que nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910. E olha só, gente, o livro cobrado, às vezes a gente conhecer um pouco da biografia, fica a dica também, né? Pode fazer você entender a alma do autor e você conseguir interpretar melhor. Se passa lá no Ceará, se passa em 1915, a família dela passou por isso e ela, claro, é uma obra de ficção, mas ela retratou um pouco dos seus conhecimentos lá na obra, né? A obra O 15, também cobrada em 2019, vem desse jeito. Observe o fragmento retirado do texto. Em 1917, veio para o Rio de Janeiro em companhia dos pais, que procuravam nessa migração fugir dos horrores da terrível seca de 1915, que mais tarde a romancista iria aproveitar como tema de O 15, olha o que eu disse. Em 1919, regressou a Fortaleza e em 1921 matriculou-se no Colégio da Imaculada Conceição, onde fez, e olha a protagonista chamava Conceição, onde fez o curso normal, diplomando-se em 1925 aos 15 anos de idade, não é? Vocês se lembram que lá em 2018, a Federal ela vem cobrando muita literatura, né? Algo sobre a obra, sobre a história da obra, do romance. Aqui traz uma questão sobre um texto biográfico, não é? Então é a biografia da autora e uma questão puramente gramatical. Vamos entender. Analise as afirmativas sobre o emprego dos elementos coesivos. Elementos coesivos destacados a seguir. Vamos entender. Em companhia dos pais que procuravam, o vocábulo que refere-se à paz. O vocábulo que refere-se à paz. Aí você vai lá na sua prova, destaca o que e vê paz. Já vou dizer, um que se refere a outro termo, que substitui o outro termo, ele é um pronome relativo. Ele representa o outro termo, não é? Então vamos lá. Em companhia dos pais, os quais procuravam uma situação melhor, os quais procuravam, esse que com certeza representa os pais. Ele é pronome relativo. O antecedente dele é os pais. Matriculou-se no Colégio da Imaculada Conceição. O termo se faz alusão a colégio. O termo se faz alusão a colégio. Vamos lá. Matriculou-se. Esse se representa o colégio? Ele retoma o colégio, não é? Porque esse que aqui, ele representa os pais. Quando diz matriculou-se, quem que se matriculou? A Raquel. A Raquel de Queiroz que foi matriculada. Então esse C está representando o colégio. Em onde fez o curso normal, o vocábulo onde refere-se a curso normal. Onde fez o curso normal, quer ver? Aqui, ó. Matriculou-se no Colégio da Imaculada Conceição, onde fez o curso normal. Esse onde também é um pronome relativo. E os pronomes relativos, fora o cujo é o único que se refere ao termo posterior. O restante, que, quem, onde, se refere ao termo anterior. Então esse onde, ele representa o colégio. Matriculou-se no Colégio Imaculada Conceição, onde fez o curso normal. Tá vendo? Olha aqui, ó. É uma mistura de interpretação com conhecimento gramatical. Estão corretas, ou está correta, apenas 3? 1 e 3, 2 e 3. E aí? Qual, gente? Qual? Claro.
apenas a um, já que o si representa a menina, né? Menina Raquel, e onde representa o Colégio Imaculada Conceição. Ah, olha que delícia essa questão. Estava sentindo falta, Brasil? Estava sentindo falta uma crase. E olha só, para você que vai fazer pela primeira vez, não é? Já fez Enem, mas nunca fez uma prova da UFRR, você aí está vendo como as questões gramaticais são objetivas. Olha aqui ou você conhece crase ou não conhece, né? Vamos lá. O romance ou 15 refere-se, como é que eu sei crase? Crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, daqui desse lado tem que pedir um a, né? A regência do verbo ou do nome tem que pedir a preposição a. E aqui desse lado tem que ter, claro, um substantivo pedindo um artigo. Por que tem que ser um substantivo? Porque quem é que está ligado ao artigo? O substantivo. E outra coisa, né? É um substantivo feminino, porque a está ligado a feminino. Agora observem. O romance 15 refere-se às lutas. Eita, mas aparece o as. Por que aparece o as? Quem se refere, o verbo referir-se, pede o a? Quem se refere a. E lutas, a palavra lutas é feminino e é plural. Então, essa palavra lutas, as lutas, a mais as. A autora projetou-se na vida literária do país propagando a bandeira do romance de fundo social. Propagando. Vamos lá. Bandeira é feminino? É substantivo feminino? É. Tem gente que já vai fazer isso aqui, ó. Olha, substantivo feminino, sempre tem... Você nem olhou para o outro lado, amor. Você tem que olhar para isso aqui, ó. Propagando. Qual é a pergunta que você faz? Quem propaga, propaga alguma coisa. A autora projetou-se propagando o quê? O quê? E vou botar aqui, vamos combinar um negócio? Eu vou colocar duas perguntas aqui. O que e quem matam a crase? E a quem? A refere-se a quê? Não é a quem, não, é quem. O que e quem matam a crase, tá bom? Então, propagando o que? Pronto, já matou. O jornalista definiu. Olha só, gente. Definiu o quê? Definiu, cadê? Definiu o quê? E o que acontece com o quê? Mata a crase. Tá vendo que eu tenho as lutas e as melhores. Só que lá em cima referiu-se a quê? Possibilidade de crase. Mas propagando o quê? Matou a crase. Definiu o quê? Matou a crase, porque é um verbo transitivo direto. Tem mais um? Não. A alternativa que apresenta os elementos que preenchem, então, corretamente as lacunas na ordem que aparecem é... Claro, né, amores? Já vimos aqui. Ó, claro que é a letra D. Sim, não. Já expliquei isso aí para vocês. Nona questão. Olha só. Ih, que questão deliciosa. Questão de conjunção, pronome. Vamos lá? Com seu trabalho, ele diz que encontrou o coração do Uber, os valores
prioritários que guiam o trabalho da empresa que revolucionou o transporte pelo mundo. Eita, mas eu encho. Eu falo tanto nesse que. No fragmento de texto acima, as ocorrências do vocábulo que correspondem respectivamente a. Vamos lá. Então, ó, o que eu vou fazer na minha prova? Eu vou destacar o que, que e que. Pronto. Olha o que eu tenho aqui embaixo. O primeiro que é uma conjunção integrante, é um pronome substantivo indefinido. O segundo é uma conjunção subordinativa comparativa, é uma preposição, é um pronome. E você olha isso tudo e pira. Você não vai pirar nada. Tá vendo esse texto? Tem dois ques que você preste atenção. Não vira para o lado não. Preste atenção. Apareceu o que? A primeira coisa que você vai fazer é ver se a possibilidade de ser dois tipos de que. Ou esse que. Pode ser mais coisa, mas você vai ver logo. Porque, de repente, é um desses dois que é fácil pra caramba pra analisar. E aí, você fica batendo a cabeça com outros? Não. Vamos ver. Ou você já elimina logo. Pronome relativo ou conjunção integrante. Se for pronome relativo, ele, olha as pistas, vai ter um antecedente, substantivo anteriormente, e você vai trocar esse que por o qual, a qual, os quais, as quais, tá bom? Se for uma conjunção integrante, que é aquela conjunção que está numa subordinada substantiva, você vai trocar toda a oração, pós que a oração iniciada pelo que? Pela palavra isso. Pronto. Esses dois. Demos a largada. Então vamos lá. Com o seu trabalho, ele diz. Ele diz o qual encontrou. Você fala, não. Ele diz isso. Ele diz isso. Então eu já sei que aqui tem uma conjunção integrante. Com o seu trabalho, ele diz isso. Os valores prioritários, isso. Mas você fala, não. Os valores prioritários, os quais guiam o trabalho da empresa, a qual revolucionou o transporte pelo mundo. Olha só, gente. Você fala, professora, sem ser esses dois, dá um exemplo de outro. Estava tão cansada que dormiu. Tá vendo? Estava tão cansada, o qual dormiu. Não é pronome relativo. Estava tão cansada, isso. Não é conjunção integrante. Vai ser o quê? Uma conjunção consecutiva. Uma adverbial consecutiva. Porque eu sei que é uma oração consecutiva, né? Ó, estava tão cansada, qual a consequência? Dormir. Mas aí, eu já eliminei a possibilidade de ser esses dois, entendeu? Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá, vamos ver se é só isso mesmo. Será? Olha aqui, gente. Olha que questão delícia. Conjunção integrante, pronome relativo. Não é que eu tinha acertado? Gente, acho que eu vou fazer vestibular de novo. Ó. Vamos ver o que tem mais. Tem conjunção integrante, conjunção subordinativa comparativa. Olha só, se eu ler isso tudo, como pode causar um tilt e eu querer chutar uma coisa que é possível. Pronome substantivo indefinido. Que isso?
Não, né? Preposição, não. O que pode até ser uma preposição acidental? Pode. Ele pode ser um pronome indefinido? Pode, não é? Vou dar um exemplo só aqui para vocês. Como que esse que pode ser um pronome indefinido? Que maravilhoso! Mas olha a diferença. Não dá para botar o qual, a qual, os quais, não dá para colocar isso. Que maravilhoso! Não é? Não é nem que maravilhoso. É que maravilha. Que maravilha! Mas eu vou botar o que maravilhoso para vocês verem a diferença. Porque a gente pode usar das duas maneiras, né? Então a gente já aborda outro que. Tá vendo? Você olha logo para aqueles dois ques, que é mais provável de cair. Já descobriu. Agora olha esse aqui. Qual a diferença? Os dois têm relação com palavras. Que maravilhoso, que maravilha e que maravilhoso. Certo? Aqui é sobre o seu conhecimento. Olha só. Ah, já acabou a correção, vou desligar. Não. Aqui é o bônus, é a questão bônus da atividade, da prova. É sobre o seu conhecimento de relacionar as classes gramaticais. A palavra maravilha é um substantivo. A palavra maravilhoso é adjetivo, tá? Qual é a classe que se relaciona com um substantivo? Artigo, não é? Adjetivo, aquilo ali não é. Numeral e pronome. Olha só, esse que é um pronome e é um pronome indefinido. Tá vendo? Por quê? Como é que eu sei disso? Que pronome esquisito é esse? Porque eu conheço as 4 classes que circulam o substantivo. E eu conheço todos os artigos. Eu sei que esse que não pode ser um numeral. Esse que está caracterizando a maravilha? Não, ele é um pronome indefinido. E aquele que maravilhoso? Maravilhoso já é um adjetivo. Pronome não pode se referir a adjetivo. Pronome se refere a substantivo. Qual é a classe que se refere ao adjetivo? O advérbio. Olha só, gente. É um advérbio. E de que, professora? Que maravilhoso. Está dizendo que é muito maravilhoso, não é? Então, é um advérbio de intensidade. Tá vendo, gente? Não é impossível. Tem como. É um pouquinho só difícil, complicado, mas que a gente vai esclarecendo e tudo se resolve, tá bom? Torcendo por vocês e até 2020.